Olá, bem-vindos ao segundo podcast da Infosign.net.br, a plataforma de divulgação de comunicação visual e impressão digital. Eu sou o Luiz Emanuele, o editor da Infosign, e a gente vai dar continuidade ao que a gente já começou a tratar no primeiro episódio. No primeiro episódio a gente falou dos tipos de vinis, como escolher o vinil certo e como preparar a superfície que vai receber o vinil. E para dar continuidade, porque a gente ainda tem muito assunto muito assunto a tratar, né? A gente tem de novo aqui o Eduardo Yamashita, né? O especialista no assunto, consultor também. E dessa vez, nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre a aplicação, né? Os tipos de aplicação. Armazenamento, descarte, garantia, manutenção, entre outros assuntos, né? Então, Du, dando continuidade, a gente escolheu o vinil. Depois de ter escolhido o vinil, a gente preparou a superfície que vai receber esse vinil. Qual que é o próximo passo? Na verdade, só para a gente seguir a sequência de um processo, né? A gente fechou que o próximo agora a gente ia comentar é sobre o processamento, como manusear, né? O que vai fazer com o vinil que a gente definiu, explicou, né? no primeiro pod. O que a gente precisa antes disso temos o vinil na mão, né? A gente precisa, antes de processar, que eu vou comentar, a gente precisa ver se ele está na validade, né? Eu vou falar de shelf life, que é um termo em inglês, mas a validade em si. Por quê? Para a gente não trabalhar com produto vencido, né? E nós estamos falando de cola. A gente abordou no primeiro podcast sobre Adesivo. Isso, adesão, né? Lembra? Tipo de cola, né? Mas só que essa cola ela tem uma validade. Então, antes de fazer o teu projeto, você precisa ver se esse produto tá bom, esse vinil adesivo tá bom. Então, além do adesivo, tem o próprio frontal também, tem a validade ou não? Tem. Mas o mais sensível é a cola, né? Mas se a gente for bem a fundo, por que a cola ela começa a perder a validade? Por que ela começa a perder a adesão, né? Que é a função dela, né? Ela perde a adesão mesmo estando lá no rolo, sem ser processado, por causa de uma migração de plastificante. Lembra do plastificante que a gente comentou? É um dos componentes do vinil, né? Ele migra, ele vai matando a adesão. Sabe? E tem, claro, a própria validade da cola. Então, eu queria só sair daquele nosso script inicial. Do frontal para o próprio adesivo. Para cola, isso, né? Para o adesivo. Aí ele dispersa a composição da cola. Assim. Exato. Ó, vocês vão visualizar isso muito no dia a dia, que tem situações que você aplicou lá na superfície e tal, e aí começa a levantar o vinil. E quando levanta o vinil, por N motivos, né? Por causa de um tensionamento, porque é numa curva e tal. Mas quando fica a cola toda na superfície, isso pode ser um sinal que o plastificante, né? Ele exudou, essa palavra é muito comum nos fabricantes de filmes, de vinil, a exudação do plastificante. O plastificante, imagina aqui, né? Eu tenho a minha superfície, né? O meu vinil, meu frontal, eu sempre uso papel como referência, né? E eu tenho a minha cola. Aí, se esse vinil aqui exuda plastificante, ele pode exudar para cima como exudar para baixo. Quando ele exuda para baixo, o que ele vai encontrar? Cola. E aí, pode ser que com o tempo o vinil levante e fique toda a cola na superfície. Se ele estiver enrolado, ele exuda para o liner. Para os dois lados, tanto para a superfície como para a cola. E aí ele vai matando essa cola aqui, a adesão, tá bom? Então vamos nos atentar a isso. Ah, mas eu comprei 1 metro de vinil só, colorido, porque no meu projeto eu uso 1 metro. Eu sei que nesse mercado a gente não tem costume de perguntar qual que é a validade, mas a gente deveria começar a perguntar. Quando a gente compra numa revenda, adquire de qualquer lugar, é a gente saber qual que é a validade desse produto. Entende? Porque senão depois você fala assim, eu não limpei direito a superfície, eu usei um material errado. Às vezes não, às vezes você usou um material prestes a vencer, um material vencido. Entende? Que já está com a qualidade toda afetada. Exato, né? Então o milagre não vai sair desse potinho aí.
Tá bom? Então, guardem isso, porque lá na frente a gente vai voltar a falar um pouquinho a diferença entre validade, durabilidade e garantia. Tudo bem? E aí, então, agora a gente vai lá no que a gente tinha combinado, que são os processamentos. Então, agora eu estou com o vinil, o que eu vou fazer com ele? Né? Ele está bom, está dentro da validade, o que eu faço com ele? Aí tem vários processos, né? Vários processamentos, né? Então, a gente pode listar a serigrafia. Eu posso fazer uma serigrafia em cima do meu vinil autoadesivo. Daí você está falando de impressão, né? Então, a gente tem... Entre os processamentos, a gente tem impressão. E os vários tipos de impressão. A gente tem recorte e o próprio corte também, né? Exato, exato. Aí dentro dos tipos de impressão a gente tem serigrafia, como você já estava comentando. Isso. A gente tem flexografia também, que é um processo que possibilita, você pode imprimir em superfícies, em substratos que são plásticos. E aí o principal hoje em dia mesmo é a impressão digital inkjet, e aí você tem variações dela, né? Você tem solvente, exsolvente, látex, UV, resina, enfim, você tem uma variedade enorme aí, que inclusive vão dar resultados diferentes, né? Exato, né? Cada tecnologia ela traz aí uma característica, não vou nem dizer vantagem, né? Mas ela traz uma característica. Tem tecnologias, a Inkjet, por exemplo, ela é uma tecnologia das impressões, uma das mais antigas, né? Eu diria que a mais antiga é a transferência, né? Aquela que você imprimia num papel e depois transferia. Eu acho que essa é a mais antiga. De impressão digital? Isso, de impressão digital. Aí depois a gente vem com a Inkjet. A Inkjet. Mas aí depois que a Inkjet apareceu, ela acabou isso, sendo ficou caro, né? O processo de transferência direta. Sim. Ficou caro, né? Porque você tem que imprimir num papel, então você tem que comprar o papel. Aí depois você tem que laminar no vinil, transferir para o vinil. Então eu tenho dois processos, sendo que uma impressão direta, você está imprimindo direto. Você não compra o papel, você imprime direto. Por exemplo, né? Quando a gente falou do recorte, né? Hoje, o que é o recorte? É para um vinil vermelho, um vinil preto, um vinil colorido. Hoje, as impressoras... Ou mesmo impresso, e aí depois você... É isso, né? Recorta aquela imagem. Isso. E hoje as impressoras, elas estão com uma definição muito alta que o pessoal pega um vinil branco e imprime um chapado vermelho e depois recorta. Inclusive, né? Tem equipamentos que tem os dois processos integrados, né? Você imprime e já recorta na mesma máquina. Isso, o pessoal que faz etiquetas, né? Usa muito esse tipo de... Decalques, enfim. Exato, né? Esse tipo de equipamento. Então... Mas a gente vai falar especificamente das tintas de inkjet, né? Pelo menos as três principais ali. A gente tem solvente, UV e látex. Como é que cada uma influencia na qualidade do vinil, assim, basicamente? Tá. O que a gente tem que se atentar, né? Que esse processo que eu estou fazendo de impressão, né, no vinil adesivo, o quanto ele vai interferir na performance do vinil, o quanto ele vai, eu vou falar de judiar o vinil, né? Quando eu estou colocando uma coisa em cima do vinil... Vai agredir o vinil, né? Exato, né? Então eu estou colocando uma coisa, o que é a coisa? É a tinta. E essa tinta, ela tem o chamado solvente, né? Vocês não viram falar de tinta à base d'água, tinta à base solvente, solvente leve, né? Tudo isso para que é? Para que tenha uma forma líquida do solvente, da tinta, para que ela seja depositada em cima do vinil. E aí o grande vilão, não vou dizer que é vilão, mas o grande pay attention é você saber, se preocupar com esse solvente se ele ataca o filme de PVC. E tem solventes tão agressivos que, além de atacar o filme, vamos lá no meu papelzinho, o filme de PVC, ele vai para a cola. E aí denigre a função da cola. E tem a quantidade também, porque você, quando imprime, você tem a possibilidade de variar a carga
de tinta, né? Isso, Então, se você colocar uma isso. carga maior, você vai ter mais solvente também e, consequentemente, mais agressão, né? Sim, o pessoal de equipamento conhece muito bem, né? Que é a perfilação, né? Que você encontra um melhor equilíbrio, os melhores resultados, utilizando menos quantidade de tinta, tendo mais produtividade, né? Isso é sabido e tem que se trabalhar com isso. Porque aí, para nós, como estamos falando de vinil, quanto menos tinta em cima aqui, melhor, menos chance de atacar o filme de PVC e a cola. Mas sempre vai ter solvente. Então, o que é importante? É importante também uma regulagem correta do equipamento para secagem do vinil. Né? Eu sei que nosso mercado é um mercado sempre para ontem, que você imprime e depois logo você já vai ter que recortar, ou você vai ter que aplicar numa placa, você vai ter que instalar, né? Eu sei, mas a gente tem que sempre estar atento a isso, que esse solvente, se ele está aqui, se ele demora para ser evaporado, boa parte ele está subindo, mas boa parte ele está lá entrando no vinil adesivo. Tá? Então, se a gente tem um ressecamento do vinil adesivo lá para frente, pode ser que foi por causa disso, dessa pressa que a gente fez, né? de ter que aplicar, ter que instalar. Entendo e compreendo, respeito, mas a gente tem que estar ciente dos riscos que a gente está assumindo. Então, O tempo de secagem da tinta, né? Isso aí tem que ser respeitado também. Exato, né? Então muitos, né, na impressora, né, o pessoal de impressora sabe bem disso, né? Tem os platôs lá de temperatura que você ajusta, mas às vezes se você coloca alta temperatura, seca a cabeça de impressão, né? Isso dá perda de produtividade, porque aí você perde a imagem e tal. Mas como vinil, é bom que tenha altas temperaturas naquela região, porque vai ajudar a evaporar, né? Mas como olhando pelo lado de uma cabeça de impressão de uma impressora, não é bom, porque você está lá com um ambiente que está secando rápido. Não, mas é tão bom assim porque uma temperatura mais alta não vai influenciar no próprio frontal e no liner. Mas essas temperaturas são rápidas, sabe? Que vai passando ali, Tá. o Luiz, em relação a isso, não. Né? Mas é um ponto a se atentar, sim. Altas temperaturas para o vinil adesivo, depois a gente vai ter um capítulo de falar como armazenar o vinil adesivo. Sim, ele resseca Então, uma tinta, por exemplo, à adesivo. base de água, ela seria mais recomendado. Sim, por exemplo, da Porque látex, ela né? não tem essa questão da agressão, né? Ou mesmo a UV, na verdade, ela não... Isso, exato. Ela tem um processo diferenciado, né? Isso, né? A UV Secagem. são resinas que elas se polimerizam, né? Não tem solvente, ela polimeriza. Então, nesse caso, não tem o vilão da história aí, né? Eu tenho a base d'água, né? Então, a água ela não consegue passar pelo vinil. Ela não Né? agride, né? Então ela não vai Isso, agredir. pelo PVC. Mas aí entra um pouco de cuidado que você estava comentando de temperatura, né? Porque a água, você tem que ter mais temperatura para evaporar, né? No caso da látex, né? E mesmo ao ver, você fala assim, mas não tem temperatura. Tem. Tem. Porque ali você tem, nas cabeças, né? Você tem o raio UV, que vai fazer a polimerização da tinta, mas você tem um pouco também de raio infravermelho, que gera temperatura. Tá? Então, esse equilíbrio é muito bom, né? A gente tem em mente. Né? Então, nesses processos, a gente sabe que a gente não vai fugir deles, que no processo de impressão, então, quer seja uma látex, quer seja uma UV, quer seja uma inkjet base solvente, né? A gente tem que estar nesse equilíbrio, sabendo que o que nós formos fazer em cima do vinil adesivo, a gente tem que judiar menos possível do vinil adesivo. E alguma recomendação no caso do recorte? O recorte, eu não teria nada a falar dele, assim, de cuidados, né? Os cuidados, aí é performance, né? É usar as facas cada vez mais afiadas, né? Eu não tenho temperatura ali, né? Assim que eu me lembre, eu não destacaria nenhum ponto, né? A não ser do manuseio, né? Não destacaria nenhuma. E aí depois da impressão, desse processamento, a gente tem a possibilidade de aplicar um envernizamento, uma laminação, né? Que são os acabamentos superficiais que são usados para proteger a superfície, né? Isso. Ou não só... Quer dizer, você pode tem a questão da proteção, mas também tem a questão do embelezamento, né? Porque você pode colocar ali Exato.
um vinil, por exemplo, quer dizer, um verniz para poder dar um acabamento brilhante ou fosco, dependendo da pretensão ali, né? Então, você tem Exato. essas... Eu diria que essa proteção, né, a gente vai estar sempre buscando ou aumentar a durabilidade da minha imagem ou dar um acabamento, né? Quando eu falo em dar acabamento, eu posso dar um acabamento semibrilho, brilho ou fosco, né? Então eu posso tornar a minha imagem mais brilhante, a minha imagem semifosca ou a minha imagem totalmente fosca, né? E outro ponto é aumentar a durabilidade, ou seja, é como se eu estivesse passando um protetor solar na minha pele. Então, estou aumentando o quê? A durabilidade, né, da imagem, tá? Então, para mim, são esses dois princípios dessa proteção, do acabamento. E aí, quando a gente fala de quais são os tipos de proteção, né, o acabamento, aí a gente pode usar, pode destacar o uso de um verniz, certo? Um verniz via serigrafia, ou até tem equipamentos hoje que já imprimem em áreas, fica até bonito, fica com áreas com verniz, sem verniz, sabe? Verniz focado. Na própria impressora já tem um canal só para o verniz. Exato. Isso tá sendo muito legal. Então, o que ele está trabalhando? Com diferenças de brilhos, né? De acabamentos, né? Então, ele deixa uma parte mais brilhante, a parte mais fosca. Né? Então, a gente pode usar esse verniz líquido, como a gente pode usar o quê? Um outro vinil adesivo, cristal ou transparente. Né? A diferença de cristal e transparente existe, hein, pessoal? Tá? Que aí eu faço uma laminação, que o pessoal comenta muito de laminação. Né? Eu entendo como laminação também um verniz, mas, enfim, o mercado hoje... nós estávamos até discutindo, né? Antes, né? O que o mercado entende, né? Então, eu posso aplicar um outro vinil transparente ou cristal em cima, que ele pode ser fosco, pode ser brilhante, pode ser semibrilho. Tá bom? Ou seja, é película em cima de película, né? Exato. Mas aí no meio pode ter a impressão. Isso, impressão. E se, por exemplo, se a impressão não estiver seca o suficiente... Nossa, aí você já está... nós estamos aí num problemaço futuro, né? Porque, ó, então, de novo, né? Tá aqui, ó, o meu vinil impresso. Certo? Tá aqui. Aí o que eu vim? Tampei. Pus por cima aqui um outro vinil. Mesmo o verniz por serigrafia, o verniz na impressora. Eu estou tampando o solvente que era para sair, que eu não dei tempo para ele sair. Eu estou tampando para onde que ele vai. Então, ele vai tudo para baixo. Vai tudo para baixo. É mais uma camada que você está colocando ali. Né? Exato. Então, ele vai tudo para baixo. Vai tudo para baixo. Mas ele não afeta em cima. E se você tiver solvente, ele não afeta a película de ele cima. pode, se é um vinil transparente autoadesivo, então ele pode atacar a cola do vinil transparente, vinil cristal, pode atacar. Mas a chance grande é ele para baixo. Falamos desse acabamento brilho fosco, né? Mas também a gente pode falar que a gente usa, como eu comentei no começo, durabilidade. Então, eu uso essa laminação, ou eu uso essa proteção, ou eu uso esse acabamento para aumentar a durabilidade. Então, por exemplo, a minha tinta ela não tem alta durabilidade, então o que eu vou fazer? Eu vou passar um protetor solar, que pode ser o líquido ou pode ser um vinil autoadesivo. Tá? É muito importante nesse ponto, o pessoal comenta assim, poxa, mas eu usei um vinil transparente em cima da minha imagem e não protegeu. Amarelou. Por quê? Porque ele usou um vinil transparente que não foi feito para ser um acabamento, para ser numa laminação. Ele foi sempre para ser base, ele era para receber uma impressão digital. Porque esse vinil que a gente coloca por cima, ou esse verniz que a gente coloca por cima, né, aqui em cima, ele tem que ser especial. Vou dizer especial. Ele tem que ter mais absorvedores de ultravioleta. Ele tem que ser um protetor solar. É como se você passasse um creme transparente. Não resolveu nada. Claro, esse creme transparente não é para proteção solar. Agora, usa um para proteção solar. Aí ele vai proteger. Tem que bloquear mesmo, né? Tem que fazer essa função de bloquear. Então, aí até piora o teu projeto, porque ele amarela fácil. O pessoal usa muito quando está fazendo o vinil adesivo como proteção.
usar laminadoras, né? Por isso Sim. que é uma laminação, né? São os 2 cilindros, né? E aí eu tenho nessa laminadora, eu tenho laminadora a quente e laminadora a frio, né? Porque essas proteções... Eu estou falando de vinil adesivo protegendo por cima, mas podia ser um filme de poliéster também, tá? Tá Uhum. ok? Uhum. Aí, essa proteção, ela pode ter uma cola que é ativada. Lembra dos adesivos? Pode ter muitos adesivos lá, ativado por pressão e calor. Então, Uhum. por isso que usa na laminadora. Então, aí ele usa o que? Um cilindro aquecido. Aqueles que é sensível à pressão, que nós comentamos também lá atrás, não precisa do cilindro ser aquecido. É só a pressão entre os 2 cilindros, né? Já vai ter uma boa Isso tem laminação. a ver com o adesivo do filme laminador. Exato. E lembrando, sempre esses vinis ou filmes, pode ser um poliéster, de proteção, a tendência é eles serem mais caros do que o vinil da base. Por quê? Porque lembra, ele tem que ter uns componentes, tem que ter um absorvedor de ultravioleta, então ele tem que estar preparado para proteger. Ele tem que se proteger a si próprio e o que está atrás dele, o que ele está lá, ele está em cima, né, da tinta, né, está em cima do vinil. Tá bom? Então, são pontos assim, importantíssimos que eu destacaria, voltaria a falar novamente, não usar qualquer vinil, qualquer filme transparente ou cristal, se ele não tem a função de ser uma proteção. E geralmente você vai fazer isso para trabalhos que vão durar mais, né? Sim, Precisam durar sim, mais, né? Não... sim. Mas também tem um outro ponto, Luiz, que a gente está falando de proteção, né? Pode ser uma proteção física. Pega essas imagens em piso. Restaurante. Isso, em escadas, né? Eu fui, acho que agora, não sei onde que eu passei, num lugar que tinha um fluxo muito grande de pessoas. Eu falei, caramba, olha que legal, estão usando a comunicação no piso, Uhum, uhum. né, com vinil adesivo. Então, isso é bom sinal porque a gente está tendo materiais com alta resistência, né? A pandemia usou bastante isso, né? Usou bastante, Para né? Então, sinalizar, enfim. isso. E aí, aquela proteção não é nem muito ver ali, sabe? Porque é meio é interno. Então, aí é a proteção física, né? Então, é do pé passando ali, sabe? É de danos, né? Físicos. Tá? Então, tem esse tipo de proteção também. Então, aí os filmes são mais espessos. Aí tem outros que... Eu falei de fosco, semibrilho e brilhante, mas tem uns que são mais espessos e eles têm até uma textura para dar... Antiderrapante. Isso, essa impressão de antiderrapante. Eu estou falando impressão por quê? Porque se for um vinil adesivo, ele pode ser totalmente rugoso, pode ter toda aquela característica que a gente pensa em antiderrapante, mas ele, quando caiu uma água, ele vira um sabão, tá? Então, ele não tem esse compromisso de ser antiderrapante. Claro que você trabalha a superfície, deixa ele mais espesso para ajudar nisso, mas se você está fazendo um projeto, por exemplo, de segurança que precisa, né, aquelas escadas, né, que você coloca aquelas faixinhas, né, não coloquem uma imagem só com essa proteção. Aí você tem que colocar uma proteção específica, que aí traz a segurança, que ele tem grãos de areia ali ele segura, ali traz proteção, tá? Então, estamos abordando um pouquinho mais um tema mais abrangente, mas que existe no nosso mercado. Sim, bastante. Né? Você quer pegar você quer sinalizar, né, com aquele filme autoadesivo fluorescente, não fluorescente, desculpa, luminescente, e você quer colocar na escada, você vai proteger. Você vai proteger com esse tipo de proteção. Né? Não faça só com um vinil adesivo mais espesso, com textura. Use aquele de segurança que é o antiderrapante. E está no nosso mercado. É uma sinalização de piso. Sino. Beleza, então eu tenho ou uma imagem impressa, protegida ou não, ou um recorte eletrônico. Uma imagem impressa e um recorte eletrônico, que é uma imagem recortada. Como que eu vou armazenar até a instalação? No caso do recorte eletrônico com a máscara, sempre, pessoal, sempre, armazenem enrolando essa imagem com ela voltada para fora. Tá bom? Ela não vai ficar aqui, não vai ser nisso, ó. Imagina que aqui é o recorte eletrônico, eu não vou enrolar assim, ó.
tá? De preferência plana, mas geralmente meus projetos são grandes, imagina, né? Se eu tenho lá um recorte lá de 5x2, né, montado ali, não dá para eu, né, ser plano, então eu vou enrolar. Então nunca dessa forma, sempre dessa forma aqui. Por quê? Como que vem o vinil adesivo no rolo? Ele não vem para fora? Sim. Não vem para o lado de fora? Sim, né? O line não está do lado de dentro, Sim. certo? Se você fizer o contrário, o que vai acontecer? Você não tem mais 100% do vinil colado, encostado no liner, né? Você só tem áreas aqui. E aí, quando você fizer isso aqui, quando você abrir, você vai ver que tem um monte de veios, assim, de partes que foram levantadas. E aí, quando isso está levantado, se você demorar para instalar, a cola já está sendo exposta. Exposta à temperatura, ao ar, né? E vai começar a secar aquela cola ali. Tá bom? Então, aí no futuro você pode ter problema naquela parte lá que a cola ficou exposta. Tá? E é como se a mídia já tivesse acostumada a estar numa orientação. Exato. Aí se você muda essa orientação, ela... Exato. Tá? Então, rolos dessa forma aqui. Qual que é o diâmetro? Qual é o diâmetro do rolo? De preferência, o mesmo diâmetro do qual veio o rolo que você começou a trabalhar. Certo? Então, se tem lá, eu chamo de canela ou tubete, pode ter muita, né? isso, Tubete tem muita gente que enrola no tubete, né? Então, enrole para o lado de fora, não faça, né? Tem gente que põe até o dedo aqui para ficar um diâmetro. Cara, isso aqui é ruim pro vinil. Depois ainda ele coloca, ele protege ali, tá dentro do tubete. Quanto a imagem é pequena, tal, até vai. Mas, cara, isso é um monte de imagem. A hora que ele vai abrir, aí ele vai ter uma deformidade, né, no vinil adesivo, tá? Então, isso é para máscara, para imagem recortada, que está mascarada ou sem mascarar, ou um próprio chapado mesmo, né? E quando a gente está falando para imagem impressa, protegida ou não, pelas proteções que a gente falou, a mesma coisa. Sempre para o lado de fora. Ah, mas Edu, se eu enrolar para o lado de fora, eu estou protegendo a imagem. Sim, você está protegendo, certo? Só que o vinil, ele está sendo conformado ou armazenado de uma forma diferente do que ele foi. Então, eu posso ter aqueles veios levantados também. E se tiver solvente que não foi evaporado, né? Aí eu vou estou enclausulando solvente aqui. Tá? Prestar atenção, porque são muitas variáveis e... Se você desrespeitar uma delas, isso vai causar... Exato. Vai ter consequência lá na qualidade do trabalho final, né? A gente até diz assim, mas o nosso mercado é para ontem e tal. Quanto mais a gente se programar para isso, a gente consegue atender o ontem de uma forma melhor. Mas é tudo uma correria. Entendo completamente. Aqui a nossa função é explicar quais são os riscos que a gente corre. Eliminar 100% dos riscos, a gente não vai conseguir eliminar isso. Se você criar padrões também, sim, e você seguir sempre esses padrões, você diminui que também é o tal do planejamento, né? Entende? Então, e a gente começar a educar esse mercado, né? Cara, olha, para eu fazer essa sinalização aqui, ó, eu preciso de tanto tempo para fazer, para te atender nos riscos cada vez menores. É uma coisa que hoje a gente não fala, né? Ou se fala muito pouco para o cliente final, né? Mas ele que manda, ele que está pagando. Eu entendo completamente, mas uma boa comunicação verbal, né, pode ajudar, né? Explica para ele qual que é o risco que pode ocorrer no projeto se eu fazer correndo de uma hora para outra. Tá bom? E são argumentos que a gente não está inventando, são argumentos técnicos, são argumentos cartesianos, né? Que se eu fizer isso, riscos grandes. Tá bom? Então, eu armazenei a imagem, agora vamos para a aplicação. Vamos para a instalação. Aplicação, Isso. Aí, para a gente definir que tipo de instalação, né? Eu vou falar quais são os tipos de instalações, a gente precisa saber qual é a superfície que eu vou ter no meu projeto, né? Então, é um ambiente interno ou é um ambiente externo? A gente até analisou isso lá atrás para saber qual era o vinil, hein? Tá? Então, a gente tem essa informação, tá? Então, para nós instalarmos ambiente interno ou ambiente externo, né? Se é plano, se é isso, curva. A superfície, né? A superfície, ela é plana ou ela é curva? Tá bom? Por que eu tenho que fazer essas análises, pessoal? Porque eu tenho 2 métodos de instalação do vinil adesivo. Eu tenho a instalação a seco e eu tenho a instalação a úmido. Quando eu estou falando de superfícies com muitas curvas,
superfícies que ela não é totalmente lisa, né? Agora a gente já com outro conceito que a gente usou lá atrás, lisa, né? Brilhante, lembra do fosco, né? Se eu usar a aplicação a úmido, eu vou ter problemas futuros. Então, eu vou ter que usar uma aplicação a seco. Mas tem ambientes também que eu não consigo, ele é totalmente, imagina que fosse aqui, certo? Eu tivesse a parede totalmente lisa, né? Não é aquela tinta acetinada, né? Brilhante, usar a tinta brilhante, é a superfície para a gente aplicar. Só que eu não consigo usar a úmido, porque aqui o meu piso é de madeira, o meu piso não pode molhar. Né? Então, isso dificulta. Então, todos esses parâmetros vão decidir o tipo de aplicação. Para o vinil adesivo, para um fabricante de vinil adesivo, ele sempre vai falar assim, olha, dê preferência à aplicação a seco. Dê preferência à aplicação a seco. Por quê? Quanto menos produtos químicos, qualquer um outro agente você colocar na cola, é melhor. Né? Então, imagina o mundo ideal. Tira o liner e aplica na superfície. Não teve ninguém aqui no meio aqui para colocar alguma contaminação, afetar a adesão da cola. Porque é mais um elemento e mais uma variável, né? Mais uma variável que pode virar um risco. Né? Pode virar um risco. Tá bom? Agora vamos falar mais detalhado desses dois tipos de aplicação. Aplicação a úmido. O que é aplicação a úmido? É aplicação com água. Água mesmo. Certo? É uma água, quanto mais limpa, não vou dizer pura, não precisa disso, né? Não é igual como o PPF, né? Mais limpa possível. Não diria quanto mais limpa. Tem que ser limpa. Né? Limpa que se diz é sem impurezas. Isso, exatamente. Né? Não vai pegar uma água que... porque às vezes você pode falar limpa e acharem que, sei lá, tá com detergente. Tá bom. Ou tá. um produto de limpeza, vamos dizer assim, né? Então... Tá. E aí, junto com essa água, a gente vai colocar um pouquinho de detergente. Sim, é um elemento que precisa colocar, né? Isso. Qual que é a proporção? Isso. Deixa eu só explicar. Vou na proporção. A proporção recomendada aí é 1 colher de sopa por litro d'água. É mais do que o suficiente. Claro que quanto mais... Qual que é a função do detergente que eu ia falar? Né? A função do detergente é fazer com que a cola... A gente perca um pouquinho do taque inicial, da adesão inicial. Porque só a água ela não vai conseguir. O detergente ele vai trabalhar com a energia superficial, né, do adesivo. Então, a hora que eu for adesivar, eu consigo deslizar, consigo posicionar. Só com a água isso vai ser um pouco mais difícil, certo? O detergente vai me ajudar a deixar toda úmida. A tensão superficial, eu queria falar esse termo, a tensão superficial. Ele vai me ajudar a molhar, né, a superfície aqui também, né? Então ela fica totalmente molhada. Só a água vai ficar áreas que vai escorrer e aí você vai ter aderência ao taque inicial muito alto. Então é como se melhorasse a maneira... A molhabilidade, eu acho que a gente pode falar assim, ele vai ficar totalmente molhado, que isso que é importante, né? Tá? Escorrega melhor. Isso, aí estando todo molhado, ele vai escorregar melhor, tá? Ele vai aderir menos, né? Instantaneamente durante a instalação. Os aplicadores vão falar assim, mas eu coloco um monte de detergente, né? Melhor? Claro que é melhor, né? Para não aderir. Só que quando você vai espatular, não necessariamente você consegue tirar todo esse detergente. É mais um elemento e mais uma variável, né? Lá, é a tal da variável que eu falei de que os fabricantes de adesivos sempre recomendam a seco para você tirar essas variáveis. Então, aí além de usar água e detergente, eu estou colocando muito detergente. E aí lembra, porque vocês podem ver que tudo que a gente está comentando aqui, eu estou buscando uma performance lá. Não estou simplesmente ajudando o instalador, ajudando o impressor. Eu tenho que ajudá-los, mas eu também tenho que pensar no projeto como um todo. Todas as etapas têm que ser boas. E uma das etapas é durabilidade. É o quanto o cliente quer aquela minha imagem lá na superfície, no carro, no móvel, no piso. Eu preciso disso. Né? Tá bom? Então, a quantidade de detergente é importante. Que tipo de detergente?
os detergentes neutros. E que detergente neutro? Usem aquele detergente amarelinho, sabe? Não o vermelhinho, porque ele já vai ter um corante. Não use o verdinho, o azulzinho, porque tem mais componentes naquele... Ou neutro, né? Também. Isso, neutro. Tem gente que está usando esse shampoo para criança, né? Não vou falar a marca aqui, né? Mas o pessoal usa e todo mundo conhece, sabe do que eu estou falando. Aquilo é bom, né? E respeita, então, a quantidade Isso é importante. Tem gente que usa muito sabão de coco, já me falaram muito disso. Não usem o sabão de coco. Sabão de coco, o coco em si, se é que tem nessa composição do sabão que vocês estão usando de coco, ele tem um óleo. E um óleo vai matar a aderência do adesivo, tá? Então, não precisa comprar o detergente, compre esse amarelinho aí, o neutro às vezes é um pouco mais caro e tal. E respeitem lá a quantidade. Mas Edu, você acha que eu tenho tempo para pegar 1 litro d'água e colocar uma colher de detergente? Cara, eu pego lá o negócio de detergente e aperto lá, né? E aí mexe, ele ficou um monte de espuma, tá ótimo. Sabe o que eu recomendo? Processo. Sabe o que é processo? Pega um dia, você vai fazer uma vez só na vida. Esse balde que você utiliza, tá. Vê quanto tem nesse balde aqui de água. Tem 3 litros. Beleza. Agora pega um copinho de café. Põe 3 colheres de detergente e faz uma marquinha, tá? Toda vez que você enche esse balde, você coloca aquela quantidade de detergente ali. Pronto. Você já determinou. Você vê como que a vida fica fácil? Então aí colocou o detergente e essa água está pronta para fazer a aplicação a úmido. Então, uma coisa importante também que a gente não pode deixar de falar são as ferramentas para fazer a aplicação, né? Sim, eu já abordo, Luiz, deixa eu falar mais uma coisa. Então, quando você estiver aplicando, começar a aplicação, né? Então, pega a imagem, vire para trás, o ideal é isso, porque geralmente o liner é de papel, né? Os mais robustos, liner de filmes casting, né? Eles são tem de papel, mas eles já têm aquela proteção, aquela plastificação do polietileno que a gente falou lá atrás também. Ou pode ser aquele liner de poliéster. Sim. Né? Então, quando é de poliéster, molhou, não tem problema. Mas quando é de papel, se ele não estiver protegido, que também a gente já abordou lá atrás, molhou papel, ele passa para o silicone e aí ele gruda na cola. A hora que você for tirar, não sai, está grudado, você perdeu a imagem. Então, você está lá com o borrifador, geralmente, né, que você colocou a solução de detergente e água, o que você faz? Você começa a remover e já vai pulverizando aquela solução de detergente. Aí remove todo o liner, né? Deixa o liner longe e aí você está aqui com o teu vinil adesivo e a cola aqui, tá bom? Aí você vai molhar a superfície, porque seja essa parede, e aí você vai posicionar, tá? Então as duas estão molhadas com a tua solução de detergente, água e detergente, tá bom? E aí entra o quê? Entra o que o Luiz está falando, né? As ferramentas de aplicação. Pessoal, quando a gente entra nesse item aí, cara, tem um monte de tipo de ferramenta. E eu gosto disso. Porque tem lojas e fornecedores especializados nisso. Especializado. No passado, a gente só tinha uma espátula. Tinha uma espátula de plástico, que é nylon, geralmente, e uma espátula de feltro. Hoje, a gente tem inúmeros tipos de formatos de espátulas, de ferramentas para ajudar na aplicação. Por isso que eu falei que eu gosto. Eu gosto porque são ferramentas para ajudar o instalador. Para o instalador judiar ou forçar menos o vinil, esticar menos o vinil, ficar pegando menos no vinil, né? Então, basicamente são as espátulas, nesse caso aqui, da aplicação a úmido, né? E aí, nesse caso, você não vai usar uma de feltro, porque é a úmido, né? E usem a espátula plástica, que geralmente é de nylon, ou tem até de PVC, mas a nylon ela desliza melhor, né? Tem a própria espátula também tem a proteção de espátulas também, mas o importante é você que ela deslize bem e não risque a imagem. Né? Se ela tiver a tal da proteção que a gente comentou, ok, mas a espátula aqui é fundamental. E sempre, pessoal,
toda aplicação, tanto a seco como a úmido, deem preferência de, se tua imagem está aqui, ok? Deixa eu pegar aqui que eu vou, para vocês visualizarem, né? Eu estou aqui, né? Eu molhei o meu adesivo e molhei a minha superfície. E coloquei aqui a minha imagem. Sempre deem preferência de espatular do centro para as extremidades, certo? Para você ir removendo o quê? A água que está lá. Você tem que remover aquela água com detergente. Então, se você ficar fazendo de qualquer jeito, vai ficar um monte de pontos com água lá. Né? Mas aí eu furo. Mas não necessariamente você vai conseguir tirar todo. Então, já comecem sempre do centro para as extremidades, vocês vão eliminando essa água. Tá bom? Aplicação muito a úmido, que agora me vem à mente, é a aplicação em vidro, dos jateados. Sim. Né? Usa bastante. Isso, então é a aplicação sempre do centro para as extremidades, tá? Eu sei que as aplicações automotivas, né, que é mais aplicação a seco, não dá para fazer isso, mas sempre vocês podem ver que quando vocês estão aplicando, vocês evitam de deixar ar preso ali, né? Então aqui também evitem de deixar água presa. O furo é um último recurso, vamos dizer assim, né? O último recurso. Tá. Bolha é inevitável numa aplicação, né? Então, o furador de bolhas, né? O agulhinha, também é uma ferramenta fundamental, né? Para você ter. Tá bom? Então, na aplicação a úmido é só isso? Não, não é só isso. Depois que aplicou, eu vou falar de uma etapa que os instaladores, os aplicadores... não vou dizer que eles não gostam muito, mas eu não vejo muita gente praticando isso, que é a reespatulação, né? Então tá. É porque é um trabalho a mais. É um trabalho mais, né? Então eu estou aqui com a minha imagem, tirei a água, certo? Mas é bom eu reespatular aí com mais pressão para ver se ficou algumas bolinhas de água e ali eu já tiro. Eu tiro, perfuro e tiro. Certo, pessoal? Por quê? Se imagina que eu apliquei e não respatulei e ficou lá uma bolha bem fina de água e eu não percebi. O que está acontecendo? Essa área aqui é o tal do risco que a gente está falando. Ela não tá aderida, o vinil pode ressecar e pode ressecar aqui e aqui não, que está aderido à superfície. Então, é uma potencialidade de problemas. E aí, depois disso, não acabou ainda. A gente tem que usar o soprador térmico. Outra ferramenta importantíssima para o instalador. Eu costumo dizer que um bom instalador, ele vai ter uma espátula, sabe? O kit de emergência é uma espátula, um furador de bolhas, pode ser até o estilete, não gosto muito, mas enfim, vamos colocar o estilete ali, porque o estilete ele não fura, ele corta. Mas tudo bem, se é um vinil de qualidade, ele não vai ter encolhimento, né? Então, porque eu já vi casos de imagem que ela estava toda assim cortadinha. Sabe o que era? Era que o cara furou as bolhas, o instalador furou com o estilete, na verdade ele cortou, e o adesivo não era bom, começou a encolher. E aí começou a abrir aqueles cortezinhos. Então, aí uniu o útil ao agradável do projeto mal feito, né? Então, um bom instalador... ter a espátula, ter um furador de bolhas, o estilete, né? Lâminas que cortem, porque não queiram usar um estilete com lâmina que não corta, porque quando não corta, você coloca pressão no estilete. E aí quando você coloca a pressão, ele não vai cortar só o vinil, ele vai cortar também, vai riscar a superfície. Então, tem que ser, né? O pessoal brinca, tem treinamentos de vinil adesivo. Fazer isso num carro, por exemplo. Pois é. Então, para você tem que... É uma cirurgia. Imagina que você está fazendo uma cirurgia. Então, o pessoal aplica, isso eu já falei bem no passado, aplica um pedaço de vinil aqui no teu braço e faz um corte. O estilete tem que estar cortando a ponto de não te machucar. É uma coisa... Mas fazem isso mesmo? Fazem. Agora estão fazendo em treinamento, eu acho legal. Fazem até no balão de ar, aplica no balão de ar e faz um corte. Não precisa, não coloca teu braço em risco aí, mas faz num balão. Isso eu acho muito legal. É para você desenvolver a sensibilidade. A tua sensibilidade e o quanto a lâmina está cortando. Falando em lâmina, por que na lâmina tem aqueles risquinhos? É enfeite? É um design? Não. Quando o corte acabou, você quebra
E aí você tem uma outra região com o corte inicial, um corte ideal para cortar o vinil adesivo. Tá bom? É para renovar o corte ali, né? Exato. Para indicar que você precisa trocar o... Exato. Então, a gente falou da reespatulação, e aí a terceira etapa, pessoal, é o soprador térmico, que é a ferramenta no kit base que eu falei, que quando, para mim, um bom instalador, ele também tem que ter um soprador térmico. Quer seja ele por energia, quer seja ele por gás, ali, a combustão. Cara, por quê? Qual é a função desse soprador térmico ou desse aumento de temperatura? Então, eu estou lá com a minha imagem, né? Apliquei a umbro, nesse caso aqui, um vidro, reespatulei, tirei as microbolhas que tinha, e aí o soprador térmico, nesse caso, ele vai fazer com que aquelas microbolhas de água elas aumentem de volume, aí você já viu, você já perfura, você reespatula. E a outra característica é, acelerar a adesão. Porque eu estou aumentando a temperatura. Lembra, né? Num projeto, a gente vai mais para frente, né? Quando que eu vou liberar o meu projeto para o cliente? Quando que ele pode lavar, né, o carro, por exemplo? Quando a cola tiver a cura total. A gente fala de 24 horas, 48 horas. Né? Então, o soprador térmico, ele acelera essa cura. Uhum. Então, vocês estão percebendo como não é simplesmente colocar o adesivo na tua superfície, é trabalhar esse adesivo na superfície. É espatular, reespatular e depois ter uma terceira espatulação com o soprador térmico. Tá? E soprador térmico não é secador de cabelo. Eu diria assim que não. Né? Porque o secador de cabelo, ele não tem essa finalidade, né? Se tiver uma área muito grande, você vai queimar o secador de cabelo. Por que eu diria? Porque na falta, use o secador de cabelo. Não deixe de usar, né? Mas tem sopradores térmicos industriais aí que vocês conhecem, muitos aí no mercado, eficientes, tá bom? E o que eu quero dizer é o seguinte, está aqui meu projeto, né? O Edu falou que tem que usar o soprador térmico. Pronto. Não, pessoal. Soprador térmico, vai com calma. Eu sei que os instaladores não têm calma. Então, vai com calma e principalmente nas bordas. Por quê? Se uma das funções do soprador é acelerar a cura, ele vai acelerar aqui nas bordas, que são os pontos mais fáceis de vândalo, de levantar. Então, eu quero que cole bem mesmo aqui nas bordas o mais rápido possível. Tá bom? Mas em toda a área. Passa o soprador e depois vem respatulando. Certo? É como se você estivesse fazendo uma vistoria, sabe? Em toda a área. Tá? E tem alguma coisa mais específica na instalação a seco? Agora vamos para a instalação a seco. A instalação a seco, o próprio nome diz, né? Eu não coloco nada entre o adesivo e a superfície, né? Entre o vinil adesivo. E sempre tentar a seco. Essa sim seria a prioridade. Seria porque aí eu não tenho nenhum terceiro aqui entre a minha cola que possa afetar a adesão da minha cola, tá? Então eu estou aplicando, vamos supor que eu decidi aplicar aqui, por mais que dava para aplicar eu decidi aplicar seco. Então tem vários métodos, né? Porque eu não vou tirar todo o liner, né? Tá aqui, né? O liner, né? Eu vou tirar todo o liner e venho aqui, cara, aí grudou. Aí eu tenho que puxar, eu tenho que remover porque não estava posicionado, ficou torto assim, né? Eu vou puxar, aí eu estou esticando o vinil adesivo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover o liner aos poucos. O liner não é a proteção, então eu vou remover o liner aos poucos, certo? Não puxa de uma vez. Exato, né? No caso, isso aqui, o que eu estou fazendo aqui é um pouco diferente do automotivo. O automotivo tem situações que eu vou remover todo o liner e vou apoiar em alguns pontos, né? E depois eu vou ter que reposicionar. Isso aí é o que nós temos, né? O ideal era não ter que reposicionar, não era ter que esticar, né? Mas aí, nesse caso aqui, aí eu tenho vários métodos, né? Eu tenho o método da dobradiça, né? Você coloca uma fita aqui, alguns pontos, aí depois você vira para cima, começa a remover o liner e vai espatulando sempre do centro para as extremidades, para não deixar bolha, né? No centro ele vai removendo aos poucos.
Isso aqui é o melhor dos mundos, mas tem situações que não dá. Tem situações onde eles removem aqui o liner, uma tira e aplica só essa tira, é mesmo parecido com a dobradiça, né? E aí depois ele vai removendo aos poucos, né? Isso são processos recomendados para aplicação a seco. Estou lembrando agora da aplicação automotiva. Nesse caso, muitas das vezes eu tenho que ser 2 pessoas, eu removo todo o liner, aí eu posiciono em alguns pontos, e aí eu vou trabalhar as curvas, né? Num veículo são curvas. Então, ali, inevitavelmente, eu vou ter tensionamento do vinil, né? Eu estou falando aqui, quando a gente tem que evitar o esticamento, né? Tensionamento é o esticamento do vinil. Por quê? O vinil, ele veio de uma forma sem estar esticado, veio de uma forma enrolada, mas ele veio de uma forma sem esticar. Se eu esticar o vinil adesivo, a tendência dele é querer voltar. Por isso que eu preciso ter colas robustas, eu preciso ter vinil robusto para superar essas memórias elásticas desse esticamento que eu fiz no vinil, certo? No caso do envelopamento, né, é inevitável, eu vou esticar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu removo todo o liner e eu vou espatulando, eu vou levantando, por isso que aí a cola também tem que estar muito bem aderida à superfície, porque às vezes eu estou aqui numa curva e eu vou voltar, a cola fica na superfície. Lembra? Quais são as possíveis causas? Ou uma cola boa, uma cola não boa, não ela é boa, não estava bem aderida ao vinil adesivo, ou, lembra da tinta? Lembra do solvente que pode ter atacado a cola? E a hora que eu venho reposicionar, né, tirar aqui para posicionar novamente, ficou a cola. Então, vocês estão vendo que tudo tem uma ligação, né? Você tem que se atentar a vários itens aí. Então, voltando nessas curvas do vinil adesivo, então eu vou reposicionando, vou aplicando. Pessoal, eu estou numa aplicação a seco. Eu estou numa aplicação onde a cola está exposta. Então, o ambiente tem que estar limpo. Tá? Tem que estar limpo. Porque se bate uma poeira, ela vai para a cola. Ali é o famoso do risco que a gente está falando. Aí vai ficar um elemento ali entre a cola e a superfície. Vai reduzir a aderência da cola, do adesivo. Tá bom? Então, um ambiente limpo, de preferência eu olhei para cima, mas de temperatura controlada, fechado, né? Eu sei que esse é o mundo ideal, né? Mas o mundo do dia a dia, o mundo real não é isso. Eu sempre brinco, né? Uma vez eu estava acompanhando uma aplicação, eu acho que foi na região centro-oeste do país. E era uma adesivação de uma frota. E essa frota estava num espaço onde o piso não era piso, era de terra, de chão batido. Nossa. E aí, como que a gente vai aplicar? Naquele solão, sabe? Como que a gente vai aplicar? Tem que aplicar. Então, vamos tentar. Sabe aquele ditado? Já temos o limão, não temos? Vamos fazer do limão uma limonada bem docinha, não é? Bem digerível. O que a gente fez? A gente molhou o chão de terra para que se batesse algum vento, claro, a gente não deixou tudo ensopado ali, claro que a gente teve problema de estar num ambiente mais úmido, sujar mais o pé, tomar mais atenção, mas a gente criou uma alternativa para minimizar os riscos, né? Temperatura, você falou de temperatura, né? Qual que é a temperatura ideal do ambiente? A temperatura é de entre 20 e 25 graus. Pô, Edu, tem hora que eu vou... Aquela frota que você foi adesivar lá, que você foi acompanhar, né? Além de chão batido, você tinha o quê? Você tinha o sol. Não tinha? Tinha. Então, faça o seguinte. Comece a instalar do lado onde está batendo uma sombra, para a superfície não ficar... E era um caminhão colgado. A chapa de alumínio, ela ferve. Né? Então, a hora que você vai aderir, cara, gruda ali. Né? A adesão é total ali, né? Quase derrete o vinil, né? Exato. Então, o que eu recomendo? Ou vire o caminhão, né? E posicione numa situação de você tem sombra, não tem a exposição da luz direta do sol. Né? Eu tô dando alternativas. Vocês, com certeza, no dia a dia, os instaladores no dia a dia, eles têm macetes melhores, sabe? Para evitar isso. Zerar, infelizmente, a gente não consegue zerar.
né? Só se fosse numa indústria, onde num ambiente totalmente preparado. Eu vejo que as áreas dos birôs de instalação, né? Birôs não, né? Dos SciMakers, estão melhorando, eles estão se preocupando mais com isso. Muito bom, parabéns. É isso, porque a gente está pensando lá na performance do projeto. Bom, aí a gente vai espatular sempre nas curvas, evitando o tensionamento, mas se tiver tensionamento, depois a gente vai vir com o soprador. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte, né? Eu falei de ambiente limpo, mas também mão limpa, porque eu vou estar pegando constantemente no adesivo, né? Eu aplico, depois removo, estico, né? Então tem muita gente utilizando luvas, eu já vejo. Bom que aí volta nas ferramentas de instalação. Se atentem a essas luvas, que não sejam luvas à base de fibras de algodão, fibras naturais, porque senão... Lembra do pano, né? Da limpeza? Lembra o mesmo conceito, vai soltar o fiapo. Sim. E aí ele vai grudar no adesivo. Então as luvas, elas têm que ser sintéticas, né? E não só ser sintéticas, estar limpa. Tá? Porque às vezes você vê umas luvas de uns instaladores que tá precisando nem lavar, é trocar. Né? Tá? Então é importante isso. E também coisas assim, tossir, espirrar, porque né? Pode prejudicar também a instalação. Pode, né? Comer na instalação, né? Aí pega na comida, pega na bolacha, depois vai, né? Tudo bem, a gente está falando de um mundo ideal, mas se a gente tiver isso em mente, a gente evita. Né? Evita. Acho que o evitar já é um bom passo. O não fazer o errado é o melhor dos passos. Né? Mas o mundo real ele é mais difícil, né? Ele é mais cruel, eu diria, né? Então vamos evitar algumas coisas, vamos minimizar os riscos, né? E na instalação tem muito, né? E aí, depois que a gente esticou, que tinha que esticar nas superfícies com curvas, aí a gente vai passar por uma etapa que é o reespatulamento. É a mesma coisa que no úmido, certo? Então a gente aplicou, está tudo posicionado, já está tudo instalado, mas não está acabado. Eu tenho que vir reespatulando. E nesse caso, eu já posso vir com o soprador térmico. Tá? Então eu venho lá passando, né, área a área, o soprador e venho reespatulando. Tá? E aí eu abro um parêntese para voltar no nosso primeiro podcast, quando a gente falou do adesivo, até que você me questionou sobre adesivos que ele, na seco, você vem e você até tem os fabricantes que eles brincam ali, porque ele não gruda. Por quê? Porque ele tem alguns elementos aqui para diminuir o taque inicial. E aí você aplicou, né? Eu já vi muitos fabricantes falarem assim, Edu, eu estou tendo muito problema com o meu adesivo reposicionável. Eu falei, qual o problema? Ele não está tendo boa aderência. Mas sabe por que não está tendo boa aderência? Porque eu, como instalador, apliquei e fui embora. Precisa fazer pressão de verdade. Isso. Esse tipo de adesivo ele tem que ter a espatulação com pressão em toda a área. Aí sim eu vou ter o quê? A gente chama de molhagem, né? O adesivo toca 100% a superfície. Quando eles brincam, assim, aqueles adesivos, é que ele não está tocando 100%, só em alguns pontos. Então eu tenho que forçar aqui, tá? Isso é na aplicação seco. Então eu tenho que vir com o soprador térmico, certo? E reespatulando com pressão aqui, tá? É pressão e calor, né? Com o soprador térmico. O passo que eu destaco é o refile. Certo? Então, o refile, quer seja naquela aplicação a úmido, quer seja na aplicação a seco, o refile façam com estilete, claro, e com o estilete que a gente falou, com uma lâmina que está cortando. Né? A lâmina sem corte é um problemão. Lembra lá da tua pele, tá? A lâmina não está cortando. O que você vai fazer? Você vai fazer pressão. Pressão atingiu sua pele. Ou atingiu o balão de ar lá, estourou o balão de ar, estourou... Ou seja, no dia a dia riscou a superfície. Tá? Um bom instalador que risca a superfície, ele não é bom instalador. Ele é um instalador, eu vou chamar de meia colher, como se fala no mundo da civil, meia boca.
Tá bom? Então, assim, em linhas gerais, são esses pontos que eu queria ressaltar. E no processo de instalação. Tem outros, mas a gente vai contemplando e a gente vai estar trabalhando aí assuntos específicos com os especialistas da área e tal, e a gente vai sempre provocando para munir aí vocês de informações. Legal. Então, nesse segundo episódio do podcast, a gente abordou os processamentos, né? Impressão, recorte, laminação, transporte, né? Cuidado com o transporte, cuidado com a manutenção no vinil, né? Antes de você fazer a instalação. E também a gente abordou a instalação seca e úmida, né? Exato. Bom, e aí a gente ainda tem vários tópicos, né? Para abordar, como no caso do descarte do vinil, né? Da remoção do vinil. O que você faz com esse vinil depois de utilizado, né? Tem maneiras de reciclar, tem maneira de reutilizar. Não só isso, né? Se você tem um vinil no tubete ali, né? Como é que você guarda esse vinil que sobrou? Sim. Né? Que é o armazenamento. Enfim, a gente ainda tem mais esses montes de tópicos para abordar e a gente vai fazer essa abordagem no próximo podcast. Sim. Um ponto que a gente vai abordar desculpa, eu cortei, mas é a manutenção, né? Como que o cliente vai limpar essa imagem que eu apliquei aqui, que eu apliquei no carro, na geladeira, né? Ele não sabe de nada, a gente tem que... Senão ele vai vir falar, instruir. Olha, começou a desbotar aqui. Claro, ele usou gasolina para limpar ali a imagem. Pô, mas você vai falar, mas gasolina... Ele não entende de nada, nós que entendemos. A gente tem que dar essas dicas para ele. Uma outra coisa também é chamar o pessoal para interagir, né? Mandar dúvidas, questões, né? Como os episódios vão estar lá no YouTube, quem tiver dúvida, postar dúvidas lá para a gente poder responder nos próximos podcasts. Isso é interessante, porque pode ser que eu abordei alguma coisa que gerou dúvida, ou que vocês não concordam, ou que falta mais, né? Isso também até nos direciona para responder e também para chamar profissionais que sejam que tenham expertise nesse assunto, que entrem em detalhes, né? Você estava comentando agora, eu falei, nossa, tem tanta coisa ainda que eu não falei e a gente já passou o assunto, né? É complexo, é complexo, mas é importante. Né? Então, aos poucos a gente vai criando, é como se fosse uma coxa de retalho, a gente vai colocando as informações, né? Não só comigo, mas com outros profissionais. Então, essas dúvidas, essas perguntas, esses questionamentos são sempre bem-vindos para que a gente crie um canal de comunicação aí saudável e atrativo e importante que vocês possam usar no dia a dia. Bom, então agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Sim. E convidar para assistir os próximos, né? Ok? Obrigado, Du. Até a próxima, porque a gente vai ter mais um. Ou vários outros, né? Ainda falando de vinil adesivo. Então, assim, a ideia é a gente dar continuidade nisso, né? Sim. Até a próxima, pessoal.